Olá! Estamos de volta com muita informação e nesse vídeo a gente vai pensar numa situação hipotética. Faltam 3 meses para eu conseguir terminar o meu TCC e talvez eu precise de algumas dicas para fazer isso de uma maneira mais certeira e mais correta. Então nesse vídeo a gente vai te preparar para esse momento. Assista até o final. Nesse vídeo, nós vamos te apresentar uma dúvida que chega muito pra gente. O que fazer se você tem 3 meses para começar e terminar o seu TCC? O que priorizar? Porque é pouco tempo, muitas vezes você tem outras atividades e precisa terminar esse TCC, precisa finalizar isso que você começou. Se você começou, você tem que terminar. Então eu vou fazer algumas perguntas para Jennifer para que te oriente a conseguir terminar esse TCC, tá bom? Vamos lá, vamos prestar atenção, vamos assistir até o fim. E se você já começou, aproveita para dar aquela força pro canal, nós estamos precisando. Dá o seu joinha, dá o seu curtir, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você vai se inscrever no canal e em troca vai receber muitas informações legais, tá bom? Bora lá! Jennifer, vamos pensar que o nosso aluno tem 3 meses para terminar, para começar e terminar esse TCC. Qual que é a sua dica para que ele consiga? O que ele precisa organizar primeiro para conseguir começar a desenvolver esse TCC? Bom, então vamos lá. Vamos imaginar, né, que a pessoa ainda está naquela fase para definir o tema, né, e não está muito certo isso. A primeira coisa é definir o tema, né? E como é que você deve fazer para definir o tema de forma certa? Primeiro, você precisa escolher um assunto que você goste. Esse é o principal. Porque o TCC demora muito tempo. E se você escolher algo que você não tem tanto interesse assim, é bem provável que você fique desanimado ou queira desistir. Então, já comece com algo que você gosta. Bom, escolheu um assunto que você gosta, agora você precisa entender mais sobre ele. E a única forma de entender mais sobre o assunto é estudando, né? E é nessa etapa que entra um dos primeiros pilares aí do nosso método, né? Que é a pesquisa, o pilar da pesquisa. Então, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica sobre aquele assunto, para você entender melhor o que está sendo feito, quais são as possibilidades, né? Não tem como tirar algo assim do nada, né? Você precisa partir do que já foi feito. E se você está na dúvida de como fazer a pesquisa bibliográfica, vamos deixar aí nos cards, né? Os vídeos relacionados a isso, porque a gente já tem muito conteúdo no canal e a gente já falou sobre a pesquisa bibliográfica. Bom, você fez a sua pesquisa bibliográfica, tem aquele monte de informação, agora você tem que aplicar o nosso segundo pilar, que é o quê? A organização, né? A gente sabe que, como as pessoas fazem geralmente essa pesquisa bibliográfica, né? Vai baixando um monte de artigo, vai colocando não sabe onde, e quando tem que voltar para consultar, não lembra onde está o artigo, não lembra qual era o artigo que falava qual informação. Então, para você não ter esse problema, que é muito comum, você vai fazer o quê? Conforme você vai vendo um artigo interessante, você baixa ele, né? Faz o download, já muda o nome do arquivo, né? Porque às vezes vem um nome que não faz sentido, então você coloca o quê? A nossa dica é o nome do último autor, né? O sobrenome do último autor, ano de publicação e um trecho do título, que é como você vai fazer nas suas referências bibliográficas, né? Fez isso, baixou, coloca esses trabalhos numa pastinha, né? Para você precisar deles, você sabe que ele está naquela pastinha, já está o nome do arquivo que faz sentido para você. E mais do que isso, você também precisa anotar o que tem de interessante naquele artigo. Então, conforme você vai lendo, prepara uma planilha, um caderno, um arquivo de texto, o que for melhor para você se organizar. Anota as informações sobre a referência bibliográfica, ano de publicação, autores, título do trabalho, para você já ter as suas referências bibliográficas pré-formatadas, pré-prontas, e anota o que é interessante daquele trabalho, porque assim, quando você precisar escrever, você já vai ter tudo organizado. Então, a gente aplicou aí o primeiro pilar, que é pesquisa bibliográfica, aplicou o segundo pilar, que é a organização, né? E como a gente ainda tem que desenvolver o trabalho, chegou a hora do quê?
de pensar no que você realmente vai fazer. Então, você fez a sua pesquisa bibliográfica, está entendendo daquele tema, agora está na hora de você definir o que você quer estudar. Não pode ser algo muito amplo, porque você só tem 3 meses, né? Nem muito estreito, não pode ser alguma coisa muito limitada, quero dizer, né? Porque você tem 3 meses, dá para fazer alguma coisa. Então, você tem que delimitar aquele tema ali que faça sentido para o tempo que você tem, para o nível de educação que você está na graduação, você está na pós-graduação, né? Por isso que é legal você ter a ajuda do seu orientador. Todo o TCC é feito com o auxílio do orientador, né? Então, essa fase é a fase que o orientador pode mais te ajudar. Por isso que você tem que escolher o assunto primeiro, depois você procura o orientador. Porque o orientador tem que ser alguém especializado naquele assunto que você quer estudar, né? Para ele poder te ajudar melhor a delimitar esse tema. Delimitou o tema, certo? Agora você precisa delimitar os objetivos. Os objetivos são o quê? O que você vai fazer? Qual é o problema que você quer resolver com o seu TCC? O que você quer alcançar no final, né? Todo TCC tem que ter objetivos bem definidos, bem claros, para que quem for ler, e a banca vai fazer exatamente isso. Ela vai olhar lá o seu objetivo, vai ver se ele é um objetivo que está bem definido, adequado para um nível de TCC, vai ver agora, que é a próxima fase do trabalho, se a metodologia está de acordo com aqueles objetivos, né? Imagina, você vai falar que, eu quero ir para a Lua. Aí, como que você... É o seu objetivo, ir para a Lua. Como é que você vai para a Lua? De bicicleta. Não faz sentido, né? Para ir para a Lua, você tem que pegar uma aeronave, um foguete. Então, é isso. Os seus objetivos têm que estar de acordo com a metodologia que você está propondo. E como fazer isso? Como descobrir qual metodologia utilizar? Pesquisa bibliográfica. Você vai voltar para a etapa de pesquisa bibliográfica, só que agora você vai estar interessado em ver como pessoas, né, como estudos que realizaram objetivos parecidos com os seus, né? Por exemplo, você quer ir para a Lua. Como as outras pessoas que foram para a Lua fizeram para atingir esse objetivo? E onde que vai estar essa seção? Metodologia. Aí você vai olhar a metodologia de outros trabalhos e vai ver como eles fizeram. Só que aí você tem que aplicar para o seu caso, né? Aí você tem que fazer as adaptações para que ela fique adequada para o que você quer obter, né? E agora chegou a fase de pôr a mão na massa, né? Então, vamos lá. Se a gente tem 3 meses, se a gente levar 2 semanas para definir o tema, né? Fazer essa pesquisa bibliográfica, você já vai fazer o quê? Já vai escrever a introdução, né? Já vai escrevendo a introdução, vai definir seus objetivos e agora a gente tem o tempo para fazer a metodologia. Então, definição do tema até a metodologia, a gente teria aí 1 mês, né, Érica? O que você acha? Interessante, Jennifer. Eu ia falar justamente sobre isso, né? Pra gente montar um calendário para o aluno poder entender mais ou menos o quanto de tempo, né? Como distribuir esses itens durante esses 3 meses. Eu acredito que para a introdução, para a delimitação do tema, para essa pesquisa bibliográfica, que agora no início precisa ser bem robusta, né, para poder compor todo o seu trabalho, eu acho que 1 mês é um tempo confortável, né, lógico que depende das suas atividades diárias, mas acho que 1 mês é um tempo confortável para você poder fazer isso, certo? E os outros itens, Jennifer, o que você acha aí? Objetivo, metodologia, quanto tempo a gente tem para isso? Bom, legal. Então a gente teve aí esse primeiro mês para definir o tema, escrever a introdução, definir os objetivos também, pesquisar sobre a metodologia. Agora a gente tem o quê? Mais 2 meses para aplicar a metodologia, ou seja, obter os resultados e descrever os resultados, compilar os resultados, descrever e fazer a discussão, né? Então é isso que se segue. Depois que você definiu a metodologia, e essas etapas anteriores são fundamentais, porque se você não define direito a metodologia, não sabe quais são os objetivos, todo o resto do trabalho vai ficar comprometido, né? Então, se dedique a essa primeira fase do trabalho, faça bem com bastante calma, com bastante cuidado.
Bom, aí você vai aplicar a metodologia. Isso aí depende de trabalho para trabalho, né? Talvez não seja possível aplicar a metodologia em um mês, né? Ou em 2 meses. Mas aí você só tem 3 meses, né? Você tem que repensar aí o trabalho que você vai fazer que seja possível ser feito em 3 meses, né? Bom, aplicou a metodologia, agora você precisa escrever os resultados, né? Os resultados, ele é um tópico do seu TCC que é basicamente descritivo, né? Então, você não vai fazer citação de literatura, você não precisa, né, comparar com outros trabalhos nessa etapa, porque isso você vai fazer na discussão, né? Então, a metodologia, a seção dos resultados, você vai descrever o que você obteve. E para tornar mais fácil para o leitor entender, você vai preparar figuras, né? Podem ser gráficos ou uma ilustração, né? Um conjunto de fotos, todos os elementos que vão facilitar para que a pessoa que está lendo os seus resultados entenda. Também é possível preparar tabelas, né? Que são a compilação de dados quantitativos, ou quadros, que é a compilação de dados qualitativos. Você pode, né, basicamente é isso, né? Figuras, né, gráficos, fotos, tabelas. E lembrar sempre de que você precisa descrever o que está naquela tabela. Não vale só colocar a tabela e não falar nada dela, né, Érica? Não, exatamente. O que a Jennifer está falando me fez lembrar uma coisa aqui. Apesar desse vídeo não ser propriamente de organização, de planejamento, esses 3 meses que você vai desenvolver esse TCC precisa ser de muita organização, planejamento e dedicação, porque senão você pode se enrolar no meio do caminho aí com as suas várias atividades. Eu vou esperar a Jennifer terminar de explicar essa parte da estrutura mesmo do TCC e depois eu vou dar uma dica para vocês no final desse vídeo. Isso aí, Érica. Então, você precisa descrever o que está naquela tabela, porque às vezes tem muita informação ali e você quer chamar a atenção do leitor para uma ou outra parte da tabela, né? Então, sempre que você tiver uma tabela, um gráfico, uma figura, você precisa descrever a informação que está ali e, ao final, citar a tabela 1. Né? Então, a pessoa vai ler o texto e vai ver, na tabela 1, deixa eu olhar lá como é que está organizado os dados. A função da tabela, das figuras, dos gráficos, é justamente isso, sumarizar de forma visual os resultados, porque a gente entende melhor, né, o nosso cérebro entende melhor visualmente, então é muito mais fácil eu mostrar uma foto de um cachorro do que eu descrever um cachorro para você, né? A mesma coisa com os resultados. A próxima etapa é a discussão. Então, o que você vai fazer na discussão? Você vai comparar os seus resultados com os resultados de outros trabalhos, né? Então, por exemplo, você teve um objetivo tal. O que pessoas, estudos que também tiveram aquele objetivo, tiveram de resultado? Eles são parecidos com os seus? Eles são diferentes? Se são diferentes, por que são diferentes? Vocês utilizaram a mesma metodologia? Compreende as perguntas que eu estou fazendo? São todas que te auxiliam a entender por que foi diferente, por que foi igual, como é que o seu trabalho se inclui ali nos outros trabalhos que foram desenvolvidos naquela área. A discussão, ela é a parte mais interessante de um trabalho. Porque você está colocando ali o seu trabalho num contexto maior. Você está dando significado àqueles resultados, né? Porque os resultados sem a discussão, eles ficam limitados, né? A discussão é como se fosse a interpretação dos seus resultados ali num contexto maior, né? Então, por isso que você precisa utilizar outros trabalhos para te auxiliar a fazer essa interpretação dos seus resultados. E por último, a gente tem, claro, as conclusões, né? Às vezes a conclusão não é um tópico individualizado, né? Mas o ideal é que você conclua, né? O que você obteve ali no último parágrafo, por exemplo, da discussão, ou essa conclusão vai estar ali no início do seu resumo, né? Então, o que você tem para fazer a conclusão? Você vai voltar nos seus objetivos. Meu objetivo era tal. Eu consegui atingir esse objetivo com os meus resultados? Consegui. Então, você vai falar, na conclusão, concluímos que
e volta lá no seu, nos seus objetivos. Por exemplo, meu objetivo era ir para a Lua. Eu consegui ir para a Lua? Vai lá, consegui ir para a Lua. Então, você tem que voltar nos seus objetivos para deixar claro para quem está lendo se você foi capaz ou não de atingir aqueles objetivos, né? E uma última dica, assim, de a questão de avaliação é justamente essa. A banca, ela vai olhar o quê? Vai olhar se os seus objetivos, como eu falei anteriormente, estão bem definidos. Tá, legal, tá bem definidos. A metodologia tá adequada com aquele objetivo? Tá adequado. E agora eu vou ver lá a conclusão. Os resultados, né? Com esses resultados que a pessoa teve, ela conseguiu atingir aquele objetivo? Né? Então, você deixa isso claro na conclusão. Então, você já fazendo o trabalho de forma que você facilita a avaliação, né? Você já está se precavendo, né? De ter uma boa nota, basicamente isso, né? Você já está pensando na construção toda do trabalho para responder justamente o que a banca está interessada. Se os seus objetivos são bem definidos, se a metodologia é adequada e se com a metodologia você conseguiu atingir resultados que te ajudam a concluir alguma coisa, né, daqueles objetivos que você se propôs no início. Nossa, a Jennifer, ela resumiu lindamente todas as partes de um TCC. Jennifer, a gente cobra por isso, minha filha, não é assim de graça não pra esse povo. Inclusive, se você quiser, a gente tem um livro que explica detalhadamente cada um desse passo a passo que a Jennifer falou. É um guia super dinâmico, prático, direto ao assunto e que, se você tiver tempo de ler, vai facilitar muito o seu trabalho. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você comprar ele também. E se você não tiver todo esse tempo e precisar de uma ajuda, né, de uma orientação mais mão na massa também, a gente tem as mentorias, que eu também vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para você aproveitar e ter todas essas orientações personalizadas para o seu trabalho, para o seu TCC e para que você entregue ele com muito mais segurança e confiança naquilo que você desenvolveu. Jennifer, eu acho que a gente falou bastante coisa nesse vídeo. Eu acho que assistindo aqui vai dar para resolver muitos problemas, ou lendo o nosso livro, ou fazendo parte da nossa mentoria também. Super agradeço as suas orientações aí. E pessoal, comenta aqui embaixo se vocês querem mais dicas ou se ficou com dúvida em alguma coisa, tá bom? E a gente se vê no nosso próximo vídeo na quarta-feira às 20 horas. Tchau, tchau!